Você já teve a estranha sensação de que havia algo te observando, mesmo estando completamente sozinho? Aquele arrepio que corre pela espinha sem motivo aparente e que, por mais que a lógica tente explicar, você simplesmente sabe que não está sozinho. Há algo ali, algo que não pertence a este mundo. Hoje, você vai ouvir 2 relatos que não envolvem grandes espetáculos sobrenaturais, mas sim eventos tão discretos e assustadoramente reais que poderiam acontecer com qualquer um. São histórias que não chegam quebrando portas ou movendo objetos pelo ar. Elas se instalam no cotidiano, silenciosas, até que você percebe que já é tarde demais. Se você curte histórias assim, que mexem com a mente e com os seus medos mais íntimos, já deixa o like e se inscreve no canal. A cada novo vídeo, a gente vai mais fundo nesses mistérios. Agora, respire fundo, apague as luzes e se prepare para mergulhar no inexplicável. Relato 1. A luz do apartamento 302. Eu morava sozinho em um prédio pequeno, desses antigos que não tem porteiro nem câmera nos corredores. Sempre gostei da tranquilidade de viver ali. Os vizinhos eram poucos e o silêncio era quase absoluto durante a noite, o que para mim era um bônus. Eu trabalhava em casa como diagramador de livros e mantinha uma rotina noturna. Era quando minha criatividade fluía melhor. O apartamento 302, logo em frente ao meu, estava vazio desde que me mudei. Isso era algo que eu sabia com certeza, pois a imobiliária me informou que estava fechado para reformas que nunca haviam começado. Numa noite qualquer, por volta das 2h da manhã, percebi uma luz acesa por debaixo da porta do 302. Estranhei. Pensei que talvez tivessem alugado e ninguém me avisou, mas a curiosidade bateu mais forte. Aproximei-me e percebi que havia um zumbido constante, como o de uma lâmpada fluorescente falhando. Bati levemente na porta. Nenhuma resposta. Virei e voltei para o meu AP achando que não era da minha conta. Nos dias seguintes, a luz continuava acendendo entre 2h e 4h da manhã. Sempre o mesmo padrão. Um dia decidi esperar em silêncio no corredor antes das 2h. E quando o relógio marcou 2h05, a luz se acendeu, sozinha. O som da lâmpada zumbindo voltou também. Foi aí que vi pela fresta inferior da porta uma sombra se movendo. A sombra era longa e parecia projetar um corpo magro que se arrastava lentamente, como se estivesse com dificuldades para andar. Me arrepiei por inteiro. Voltei para o meu apartamento, tranquei tudo, desliguei as luzes e fiquei em silêncio. Só escutava o zumbido da lâmpada e uma espécie de arranhar contínuo na parede compartilhada com o 302. No dia seguinte, resolvi ir até a imobiliária. A atendente confirmou. O 302 continua vazio, senhor. Não houve nenhuma visita, nenhuma chave entregue. Fiquei em silêncio, tentando processar. Perguntei se eu poderia ver o interior do apartamento, só para ter certeza. Ela disse que poderia agendar comigo e com o zelador do prédio, mas que só havia horários durante o dia. Na tarde seguinte, entrei no 302. O ambiente estava coberto por poeira espessa, sem móveis, sem lâmpadas, sem nenhuma instalação elétrica funcional. Olhei para o ponto exato onde a luz deveria vir. Nada. Nenhum soquete, nenhum fio. E mesmo assim, todas as noites desde então a luz continua acendendo. Comecei a deixar meu celular gravando durante a madrugada, mirando a porta do 302. Uma das gravações me tirou o sono por dias. Às 2h17, a câmera treme por 1 segundo, como se algo tivesse passado na frente. E então, um rosto pálido e imóvel surge na fresta da porta. Um rosto que me encarava, do lado de dentro do apartamento vazio. Desde então, nunca mais fiquei em casa após a meia-noite. Saio
e volto só ao amanhecer. E o 302 continua lá, vazio e aceso. Relato 2. A voz da Casa Amarela. Minha tia-avó morreu em 2003. Ela vivia numa casa amarela no interior de Minas, onde passou quase a vida toda. Após sua morte, a casa ficou fechada por anos. Como parte da partilha de bens, minha mãe herdou o imóvel. Em 2021, decidimos viajar até lá para passar uns dias e avaliar a possibilidade de reformar e vender. Era só um final de semana, mas se transformou em algo que ainda me persegue. A casa tinha móveis antigos cobertos por lençóis, cheiro de madeira envelhecida e paredes que estalavam o tempo todo. Meu irmão mais novo não queria dormir sozinho, então dividimos o quarto. Na primeira noite, algo já me incomodou. Por volta das 3h da manhã, ouvi uma voz. Era baixa, arrastada. Não entendi as palavras, mas ela parecia repetir algo como uma canção ou uma prece. Levantei achando que era minha mãe falando no sono, mas ao espiar o corredor, percebi que vinha da sala. Fui até lá e... nada. Escuro. Silêncio total. Voltei para o quarto e tentei ignorar. Na segunda noite, a mesma coisa. Mas dessa vez, a voz parecia dizer meu nome. Repetidamente, sussurrado como se saísse de dentro das paredes. Na manhã seguinte, mencionei isso à minha mãe. Ela empalideceu. Disse que quando criança ouvia a mesma coisa, mas nunca comentou com ninguém. Achavam que era imaginação infantil. Disse também que, certa vez, viu minha tia-avó conversando com alguém sozinha, na varanda, e quando perguntaram, ela respondeu: "É só a casa falando comigo." Eu já não queria mais passar outra noite ali, mas minha mãe insistiu em ficarmos até domingo. Naquela última madrugada, tive um pesadelo terrível. No sonho, eu estava no mesmo corredor da casa, mas as paredes estavam cobertas de vozes escritas, como se a tinta tivesse sido feita de palavras sussurradas. A certa altura, vi uma porta onde nunca existiu uma porta preta, e dela saía uma figura esguia que me dizia: "Você precisa lembrar, você já morou aqui." Acordei em pânico, fui até o corredor, e a parte mais absurda, havia uma marca retangular escura na parede, como se algo tivesse sido pregado ali e depois removido. Exatamente onde estava a porta no sonho, no domingo, fomos embora. Dias depois, minha mãe recebeu uma carta, escrita à mão. O remetente? Dona Lourdes, o nome da minha tia-avó. Era impossível, claro. O conteúdo era um recado simples. A casa sente falta da família. Ela fala com quem escuta. Hoje a Casa Amarela continua fechada, mas às vezes, quando visito minha mãe, ainda ouço, bem de longe, alguém sussurrando meu nome. Nem todo mistério precisa envolver gritos ou objetos voando pelos ares. Às vezes, o sobrenatural se manifesta nas pequenas coisas, uma luz que acende onde não devia, uma voz que insiste em chamar, mesmo que todos à sua volta jurem que ninguém está falando. Esses relatos mostram como o inexplicável pode se infiltrar no cotidiano sem fazer alarde. São experiências que, embora discretas, deixam cicatrizes profundas, não no corpo, mas na memória. É aquele tipo de acontecimento que você nunca consegue contar em voz alta sem se arrepender depois. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui, sempre trazemos os relatos mais misteriosos, perturbadores e, acima de tudo, reais. Ou pelo menos reais demais para serem ignorados. E agora, eu quero saber de você. Já passou por algo parecido? Já morou em um lugar que parecia ter uma presença que ninguém conseguia ver? Conta aqui nos comentários. Talvez você não seja o único